Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer hoje este vídeo num formato diferente. Quero dizer, antes de mais nada, que você é bem-vindo. Se você não é inscrito, convido você para se inscrever, deixar aí seu like, seus comentários, compartilhar este vídeo. Quem sabe vai ajudar a agregar no conhecimento de muitas pessoas. Hoje, a temática que eu estarei abordando é a seguinte, é um tema bastante curioso. É Bíblia Hebraica Stuttgartense versus Bíblia Hebraica Rabínica. Qual é a diferença entre esses dois textos? Um texto muito conhecido certamente é este. É um texto hoje, texto base, essencial, utilizado na academia, texto acadêmico, utilizado para pesquisas, utilizado para trabalhos, utilizado para leituras. Então é um texto hoje base. Mas e esse texto aqui? Bíblia Rabínica. Essa aqui é a segunda edição. Este texto, ele já teve a sua serventia? Já teve alguma relevância dentro do processo da história da língua hebraica? Contribuiu em algo na academia? Já foi usado como fruto de pesquisas acadêmicas, técnicas? Bem, é aqui que eu quero entrar e mostrar que, assim como esse texto hoje tem a sua relevância, em tempos de trabalhos mais árduos, mais difíceis, numa época distante, onde a tecnologia que temos hoje não existia, o acesso à internet, o acesso a sites acadêmicos em busca de pesquisas de forma objetiva, clara e rápida, acesso a materiais que na época não existia. Estou falando de uma época distante da nossa. Nessa época, neste período, neste contexto esquecido e adormecido e remoto, que ficou lá atrás no passado, esse texto aqui, teve a sua história, teve a sua contribuição, teve a sua participação, foi fruto de muitas pesquisas, muitos estudos. E quem trabalhou para elaborar este texto aqui da Bíblia Rabínica, que também era conhecido como Mikraot Gedolot, ainda hoje é conhecido desta forma, foi uma pessoa aí que nos primeiros anos do século XVI, chamado de Jacob Ben Haim, deu início a esta bela história deste belo texto. Eu fiz aqui algumas anotações que eu estarei compartilhando essas informações com vocês, extraído da própria introdução do texto da Bíblia Rabínica segunda. Alguma coisa está em hebraico, maior parte em inglês, então eu fiz a pesquisa, fiz a tradução e fiz algumas anotações relevantes, importantes, que se você é apaixonado pela língua hebraica, como eu sou, e gosta de saber do processo histórico, não somente do texto da Bíblia Hebraica, mas também como se deu esse outro aqui, da Bíblia Rabínica, você vai gostar das informações que eu estarei trazendo para você. Como eu dizia aqui, nos primeiros anos do século XVI, segundo as descrições que constam na Bíblia Rabínica, um judeu chamado Jacob Ben Haim, que inclusive também poderia ser melhor chamado de um cristão judeu, ele coletou tantos manuscritos hebraicos do Antigo Testamento quanto pôde adquirir em todo o mundo. E compilou então e produziu o Antigo Testamento hebraico, que foi impresso mais completo possível. Este volume publicado aí, que foi publicado por Daniel Bomberg,
em 1524 a 1525, tornou-se a edição mais importante do Antigo Testamento hebraico, publicado também em outras edições, né, antes do século XX. Foi a primeira a apresentar uma Massorá completa, com as notas massoréticas sobre o texto massorético, e foi a segunda Bíblia rabínica, a única recensão massorética autorizada, tornando-se, com o tempo, o Textus Receptus do Antigo Testamento. Foi reimpresso em inúmeras edições ao longo dos últimos 400 anos. E foi usado como base para o Antigo Testamento, para muitas traduções da Era da Reforma, como a versão autorizada em inglês e a Statenvertaling holandês, bem como muitas versões até os dias atuais. Então, quando eu disse anteriormente que esse texto fez parte de um tempo remoto, como diz aqui, estamos voltando aí num período da história realmente remota, que abrange pelo menos 400 anos atrás. Se hoje estamos no ano 2025, aí você volta. 1925, 1825, 1725, 1625. Pelo menos isso você vai ter que retroceder para saber de onde se originou. E era uma época difícil, onde que, conforme diz a história aí, Jacob ben Haim, que era um judeu cristão, ele percorreu o mundo, buscando textos, coletando textos hebraicos. E dentro de uma época difícil, então, ele compilou e produziu esse texto do Antigo Testamento, o Tanar, baseado aí numa gama de manuscritos hebraicos. De lá para cá, surgiu a segunda Bíblia Rabínica, né? Uma recensão. Veio, após isso, outras edições, conforme diz aqui, ao longo dos últimos 400 anos. E também, né, muitas traduções, conforme informa aqui na época da Reforma, foram baseadas nesse texto aqui. Ficou conhecido aí, né, devido às notas massoréticas desse texto serem completas, né? Conforme diz aqui, ó, foi a primeira a apresentar uma Massorá completa com as notas massoréticas. Então ela foi um texto aí que já teve a sua época de glória, já teve aí o seu período que marcou história, que causou impacto, que trouxe a sua contribuição, que foi fruto, foi tomado aí como fruto, base das pesquisas. Então, quando nós olhamos para isso e mergulhamos na história, nós percebemos, de fato, a importância e a contribuição que este texto aqui já teve, já produziu, já deixou. E aqui tem um ponto bem interessante, que no final do século XIX, um homem chamado Christian David Ginsburg, ele empregou esse texto aqui como base para a sua edição do Antigo Testamento Hebraico, que foi inicialmente publicada pela Sociedade Bíblica Trinitária em 1894 e republicada em 1998. Este é o atual Antigo Testamento Hebraico de Bomberg, Ginsburg. Então, existe um peso na história deste texto hebraico aqui. Não é um texto aleatório que foi compilado e feito de qualquer forma. Mas antes, é um texto aí que tem o seu devido respeito. E o interessante de tudo é que essa edição aqui, ó, ela também contém o Novo Testamento, que foi feito aí pelo professor Franz Delitzsch em 1877,
baseado no textos receptos gregos. Só que, claro, aqui, no Novo Testamento, neste texto aqui da Bíblia Rabínica, ele está em hebraico. Mas esse texto hebraico foi baseado no texto grego, o texto textos receptos. Então, quando eu venho aqui, né, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês verem, onde marca a introdução do Novo Testamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vai ver, ó. Habrit Hadashah, né? Habrit Hadashah, o Novo Testamento. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome do professor Franz Delitzsch. Tá aqui, ó. Olha aí. Franz Delitzsch, né? Estudioso e também da língua hebraica. Então, esse texto aqui, essa Bíblia aqui, ela traz o Antigo Testamento hebraico, em hebraico, e o Novo Testamento em hebraico. Eu já fiz até, inclusive, alguns vídeos aí usando esse texto hebraico aqui. Então, ele é um texto aí que tem o seu peso, tem aí a sua relevância e a sua importância. Dito isto, agora eu também quero trazer, né? É justo eu trazer algumas informações desta Bíblia aqui, ó. Ele tem aí também, ela tem hoje, né? Está fazendo, já fez e está fazendo a sua história num período como esta fez. Então, esta Bíblia aqui é a Bíblia hebraica Stuttgartense. Para quem não sabe, quem sabe você até utiliza essa Bíblia aqui, ó, como base de pesquisa, mas talvez essas informações que eu vou compartilhar com vocês estão por fora. Então, essa Bíblia aqui é a Bíblia hebraica Stuttgartense, conhecida aí, né, como a Bíblia BHS, numa forma abreviada do nome, conforme ela é chamada. Foi publicada pela Sociedade Bíblica de Stuttgart e nesta edição foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil. A BHS é uma edição crítica do texto massorético e ela se baseia no manuscrito específico, que é o Códice de Leningrado B19A, ano 1808 a 1008 a 1009 depois de Cristo, aproximadamente. Então esse é o ano aí, né, deste manuscrito massorético e do texto massorético, que é o Códice de Leningrado B19, ano 1008 a 1009 aproximadamente depois de Cristo, que é o manuscrito massorético mais completo, mais antigo que temos, né? O manuscrito mais antigo que nós temos completo é o Códice de Leningrado B19. E esse códice aí, né? Esse Códice de Leningrado, esse texto massorético, ele foi aí a base para esta Bíblia aqui, ó. Um único manuscrito. E foi editada entre o ano 1968 a 1977, sob a direção de K. Ellinger e W. Rudolph, sendo a 5ª edição revisada. Então essa aqui, ela é a 5ª edição. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir se tem alguma informação aqui. Está aqui mesmo, realmente é o ano. Deixa eu conferir aqui, isso. 1967 a 1977. Perfeito. Então essa aqui é a 5ª edição, né? A 5ª edição. E ela foi então aí trabalhada, foi editada sobre a direção aí de K. Ellinger, conforme eu já mencionei, e W. Rudolph, sendo a 5ª edição revisada. O aparato crítico
da BHS mostra as variantes de outros manuscritos, sendo da Septuaginta, Vulgata, Peshitta, Targums, Pentateuco, Samaritano e outros. A Massorá foi organizada por Gerard Will, é um nome, acredito, em alemão, então talvez a pronúncia não esteja correta. O curador do texto foi H.P. Hugger. Então aí, basicamente, estas são as informações principais desta quinta edição da Bíblia Hebraica Stuttgartense, a BHS, baseada aí num único manuscrito, que é o texto massorético, o Códice de Leningrado P19A. Aí vem o divisor de águas que surge. Qual é a diferença entre a Bíblia Rabínica e a Bíblia Hebraica Stuttgartense? Bem, a Bíblia Hebraica aí, de Ben Haim, de Bamberg, é baseada em diversos manuscritos massoréticos, de tradição massorética, impressa aí no século XVI. Primeiramente, aí sem o aparato crítico. Então, nós temos a Bíblia Rabínica, esta, né? Está aí escrito Torá Nevim Ketuvim, né? Vehabrit Hadashah, né? Os livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, este texto aqui, ele é baseado numa gama, numa massa de manuscritos massoréticos. Já em contrapartida, este texto aqui da BHS, ele é atualmente de tradição acadêmica moderna, né? Aí do século XX, e é baseado em um único manuscrito, que é o Códice de Leningrado, e contém também aparato crítico científico. Ela é, né, hoje aí o texto preferencial, predominante. Algumas pesquisas eu utilizo, essa aqui também já utilizei para vídeos que eu tenho aí no canal. Inclusive aí um vídeo aí que está sendo muito visualizado, que é o vídeo de João, Evangelho de João, aí, segundo escreveu o João, capítulo 1 e versículo 1. Então eu já fiz alguns vídeos aí utilizando esse texto. É claro que o texto que eu mais uso para pesquisa é esse, mas o essencial de tudo é você conhecer o cerne, né? E a história que está por detrás de um texto como esse. Porque muitas vezes as pessoas às vezes podem perguntar e se deparar: tá, mas qual a finalidade desta Bíblia Rabínica? É um texto secundário, é um texto aí que está até circulando na mão de algumas pessoas, mas não tem a sua devida relevância, não tem a sua importância. O texto hoje que nós usamos é esse daqui, e é uma verdade, o texto que hoje predomina na academia é esse aqui, ó. O texto que é usado para pesquisas é esse. Mas nem por isso vai apagar a história do passado desse daqui. Porque quando não existia esse, quem supriu várias e várias vezes a necessidade de vários peritos, vários gramáticos, foi essa aqui, ó. Foi tão importante que um hebraísta aí de mão cheia, né? Foi Franz Delitzsch, ele se prontificou em trazer aqui ainda mais uma atribuição, agregando aqui o texto do Novo Testamento, né? Baseado no textos receptos, texto grego receptos. Então, acabou se tornando aí uma obra excelente, que hoje nós temos aí o acesso de forma objetiva, de forma simples, e que contribuiu muito já na história. Hoje, eu digo que para quem realmente estuda gramática hebraica, para quem gosta da história do texto massorético, para quem realmente busca aí
agregar conhecimento, que venha contribuir de forma construtiva, somando, agregando, né? Trazendo mais base, mais alicerce para o conhecimento, para um conhecimento amplo. Essas informações que eu compartilhei aqui são de suma importância. Mas talvez para pessoas que não têm aquela devida paixão pelo texto hebraico, olha ali o texto simplesmente por olhar. Informações como essas não são relevantes. Mas eu sempre tenho dito o seguinte, até hoje, inclusive, eu comentei em um vídeo. Se você tem um texto como este, eu não vou nem falar agora do texto da Bíblia Rabínica, eu vou falar disso aqui, ó. Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ah, não, eu não gosto do texto da Bíblia Rabínica porque ele não tem aparato crítico e é um texto que a história dele já ficou para trás. Eu gosto desse. Você gosta desse? Só que tem muita gente que pega um texto como este, o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, e o que ele faz? Ele só lê o texto. O que importa para ele é só o texto. Mas dentro desse texto, na margem, né, nós temos anotações. Abaixo nós temos anotações. Ou seja, o texto traz vassoura parva, magna, aparato crítico, a estrutura dos teamim, as funções que os teamim desempenham dentro da estrutura. Tudo isso está dentro deste arcabouço. Tudo faz parte do corpo escriturístico hebraico do Tanakh. Então, se eu quero estudar esse texto, se eu gosto desse texto, se eu tenho amor pela língua hebraica, eu preciso, como estudante, como pesquisador, como professor, como iniciante, seja o que for, eu preciso aprender a me apaixonar pelo todo que o texto está me oferecendo. Como que eu vou dizer que eu sou apaixonado pelo texto hebraico, que eu amo o texto hebraico, que eu gosto de fazer pesquisas no texto hebraico e que a minha pesquisa é uma pesquisa completa, se eu desprezo estes pontos que são de suma importância, que são relevantes, que têm como propósito agregar para o meu conhecimento. Eu deixo de lado, não, eu não, vassoura parva eu não gosto. Vassoura guedolá não gosto. Não gosto de olhar o aparato crítico, não ter a mim, então nem me fale, eu não gosto. Aí vai fazer uma pesquisa, vai fazer ali, diz que vai fazer uma exegese, diz que vai fazer uma análise do texto, mas você fez a pesquisa no quê? Eu fiz baseado no texto hebraico massorético. Você fez baseado lá? Legal, bacana, mas você analisou lá de forma técnica, de forma crítica, científica? Você observou se ali existe alguma nota que lança para a vassoura parva? Você tem alguma nota ali, alguma indicação para observar o aparato crítico? E se tem no aparato crítico, você fez o processo ali da decodificação para ver o que as notas, as referências ali estão apontando? Então é de fato um processo árduo, é um trabalho, é um processo trabalhoso para de fato conseguirmos extrair do texto aquilo que é mais exato, aquilo que é mais objetivo, mais completo. Mas para isso eu tenho que me dedicar a buscar compreender o todo que o texto está me oferecendo. Caso contrário, vai ficar uma pesquisa aleijada, uma pesquisa manca, vai ficar uma pesquisa meia boca. Porque não venha me dizer, ninguém venha me dizer, não, fulano é hebraísta. Ele é hebraísta? Ele fez lá uma especialização no Antigo Testamento com ênfase em língua hebraica pela faculdade tal, que tem reconhecimento pelo MEC e que não sei mais o que, mas não sei mais o que. Mas daí eu vou dialogar com essa pessoa e começo a perguntar para ela, ou dialogar o que ela acha da tal anotação em determinado texto que tem na vassoura parva. O que ele acha daquela pontuação que tem lá do teamim, debaixo de tal palavra. O que ele acha das anotações do aparato crítico referente a tal palavra.
aquela decodificação, o que ele acha. E ele simplesmente fica a vagar. E a resposta é: ah, essas coisas não me interessam. Essas coisas não me importam. Eu faço a exegese só no texto. Tá, você faz a exegese só no texto maçorético. Só no texto. Mas se ali tiver uma anotação dizendo que a leitura que está ali não é uma leitura correta. Se ali estiver informando que a leitura do texto é uma leitura que o texto está corrompido, propondo aí, de acordo com o aparato crítico, uma reconstrução textual, ou propondo ali que uma melhor leitura, de repente, a leitura da Septuaginta, ou do Pentateuco Samaritano, ou dos textos do manuscrito do Mar Morto, e você não sabe disso, e isso fica tudo de lado, deixado para trás. Como que vai ficar a tua pesquisa? Como que vai ficar a tua exegese do ponto de vista técnico, científico, baseado no texto hebraico maçorético? Estou falando agora aqui de pesquisa científica, que envolve gramática, envolve análise do processo aí do estudo da crítica textual. Como que vai ficar o todo dessa questão? Então são pontos que nós devemos parar, observar e analisar e ver que de fato se faz necessário nós utilizarmos o todo do texto, para que a nossa exegese não venha a ser uma exegese manca, para que a nossa exegese não venha a ser uma exegese aleijada do ponto de vista científico, da crítica textual, do ponto de vista sintático, gramatical, do ponto de vista aí de uma macroestrutura observada a partir do ponto de vista da análise do discurso. Existe algo muito profundo, dito por um perito, por um especialista, que antes de examinarmos o texto, devemos de perguntar: qual é o texto? Esta é uma pergunta relevante, acadêmica, de suma importância. Estamos muitas vezes com o texto maçorético na mão. Estamos pesquisando no texto maçorético. Estamos ali já, quem sabe, fazendo um trabalho dentro de uma macroestrutura, onde envolve ali 10, 15 versículos. E já foi analisado todos os fatores, quem sabe, do ponto de vista morfológico, lexicográfico, sintático. Mas quem sabe esses textos que estão ali não fazem parte do chamado texto original. Quem sabe não é a melhor leitura que está proposta. Quem sabe a melhor leitura está sendo indicada pelo aparato crítico da BHS e nós, por desprezarmos estes pontos que são de suma relevância, acabamos aí sendo lançados, arremessados a uma leitura, a uma proposta de leitura que não faz o menor sentido, que é um texto corrompido, que é um texto modificado, que é um texto que foi mexido, que é um texto alterado. Então nós precisamos amadurecer e, de fato, se amamos a língua hebraica, devemos nos apaixonar por ela, nos apegar a ela e buscar conhecer o todo da questão. São dicas, instruções e informações de suma importância e relevância, o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Se você se deparar com este vídeo e tiver paciência para sentar e assistir até este momento presente, inclusive essa informação deveria ter trazido no começo do vídeo, você vai ver que vale a pena. Analise ponto por ponto e comece a fazer pesquisas mais sérias, de forma mais técnica, do ponto de vista científico, a observar o que temos ali, o que o texto está nos oferecendo, o que o texto quer nos dizer, o que o texto da BHS quer nos trazer. Se assim fizermos, teremos uma pesquisa feita de modo mais sério, mais técnico, mais coerente, mais fundamentado, mais sólido e com maior amparo, propósito, fidelidade, trazendo um resultado muito mais melhor do que se deixarmos todos esses pontos que fazem parte do texto de lado. Deixar uma sora parva, deixar uma sora magna, aparato crítico, a estrutura dos arranjos dos tiamim, construída ali por conjuntivos e disjuntivos e assim por diante. Então, meus amigos, você aí que está passando pelo canal,
se você teve paciência de chegar até aqui e você é um amante da língua hebraica, pesquise por completo. Valorize o que tem aqui dentro, para que você tenha um conhecimento verdadeiro e consiga fazer uma pesquisa séria. Porque, assim como hoje, esse texto está marcando a sua história no meio acadêmico, dentro do contexto feito aí pelos hebraístas, dentro de um contexto mundial, posso dizer, né? Uma Bíblia muito ótima, um texto maravilhoso. Essa aqui também, ó, já fez a sua história. Essa aqui já teve a sua contribuição. Essa daqui já teve o seu marco, onde muitas e muitas pessoas se debruçaram, analisaram, olharam, observaram e falaram: esse texto veio para somar, esse texto valeu a pena. Pessoas que não tiveram as informações que existem aqui hoje nesse texto aqui. Pessoas que não tiveram o acesso a muitas descobertas que hoje tem aqui, que não tem aqui. Hoje você pesquisa um texto desse e aqui dentro você encontra informações dizendo que no texto de Qumran, que foi descoberto lá no texto tal, existe uma informação tal. Nessa época aqui, ó, 400 anos atrás, não existia nada, nenhuma evidência, nenhuma informação sobre os manuscritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, né, de Massa, etc. Hoje não. Hoje está tudo bacana, está tudo bonito, belo e formoso. Então nós temos um acesso hoje muito mais amplo do que estas épocas remotas. Então, pessoal, de forma objetiva e simples, o que eu tinha para compartilhar hoje nesta ocasião com vocês através de um formato diferente deste vídeo era isso. Eu espero que essas informações aí ajudem. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu estarei fazendo agora vídeos com outros formatos. Vou voltar, inclusive, a fazer vídeos aí utilizando a lousa. Hoje eu estava olhando ali minha lousa, o tempo que eu escrevia no quadro, né? E me deu saudades aí. Então eu vou fazer uns formatos diferentes de vídeo. Alguns aí também vou começar a fazer através de preparando os slides e tal, com lives. Vou buscar os formatos diferentes para estar fazendo. E entre um deles também voltando a escrever, analisando o texto de forma sintática, gramatical no texto, palavra por palavra, explicando a estrutura das orações e tal. E é isso, pessoal. Bola para frente, buscando conhecimento, buscando amadurecimento, pesquisando, pesquisando, pesquisando e pesquisando, e daí assim por diante, né? É algo que nunca para. Então eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Shalom.